Todos os dias eu respondo as mesmas perguntas feitas por perfis identificados como bolsonaristas. Perfis que perguntam por que Ciro votou no Lula no segundo turno. Por que Ciro apoiou o Lula no segundo turno? Por que Ciro isso? Por que Ciro aquilo? Eu quero primeiramente, antes de mais nada, dizer que eu não respondo por Ciro Gomes, eu não tenho nenhuma procuração para responder por Ciro Gomes. O que eu explico, a minha explicação que eu vejo, né, no voto de Ciro Gomes no segundo turno é a seguinte. É isso que eu falo, que eu já falei milhões de vezes. Haviam os dois piores candidatos da nossa história. Um é ladrão, o outro é também. Um é mentiroso, o outro é também. Um, né, se devotou para os bancos e tem orgulho de dizer que nunca os bancos, né, ganharam tanto dinheiro como no seu tempo. Outro, também os bancos lucraram em cima e o financiaram da mesma maneira. Só que um aparentemente não tem o traço de um golpismo barato como o outro. Lula ganhou um voto crítico de Ciro Gomes, como milhares de pessoas fizeram um voto crítico. E houveram, pelo menos, 4 formas de fazer um voto crítico a Bolsonaro. Votar em Lula, não fazer campanha para Lula, mas votar simplesmente só para dizer não para o Bolsonaro. Essa é uma opção de voto. Votar branco, como foi o meu caso, votar nulo ou ainda abstenção. Ou seja, nem ir para o processo, nem viajar, nem sair de casa para votar. Ciro optou por fazer o voto crítico a Lula. Por esse motivo. Agora, eu respondo isso muitas e muitas vezes. E na verdade isso só ocorre e só há oportunidade dos bolsonaristas atacarem o Ciro porque o próprio Ciro deixou o franco aberto. Quando ele fez aquele vídeo lá atrás, logo no início do segundo turno, falando, né, e fez um vídeo muito bonito, com fala muito bonita, mas com uma comunicação que não é nada direta, que não explicou nada, dá margens para todo tipo de interpretação possível. Portanto, o Ciro deveria ter cravado ali o seguinte: minha gente, você que é meu eleitor, estou liberando o teu voto. Você pode votar no Lula criticamente. Como você que também se achar que vai anular, você não conseguir, você quiser votar em branco ou abstenção, você está livre. Eu estou liberando você. E digo mais. Olha, minha gente, eu fui voto vencido na executiva. Eu fui voto vencido, os meus companheiros de partido optaram por, né, fazer parte da campanha, por apoiar o Lula. Eu não vou fazer parte da campanha, não vou fazer parte do governo Lula, não tô fora. E digo mais, eu faria, seria mais radical, eu não vou votar no Lula, nem no Bolsonaro, eu vou anular meu voto, mas eu respeito o voto dos meus companheiros. Ou dizer assim, não, eu vou votar aqui criticamente no Lula, mas não vou fazer campanha. E se você não quiser votar no Lula, porque não está a fim de votar no Lula, quer votar nulo, branco e abstenção, faça isso. Não vote no Bolsonaro, que também é absurdo, mas, enfim, faça o seu voto. Se ele falasse isto, ok, tá valendo. Mas ele não falou isto. E por conta do Ciro não ter sido claro, explícito ou necessário, eu, todos os dias, respondo as mesmas perguntas feitas por gente de perfil identificado, de perfil real, de perfil de tudo que é tipo. Eu trago as mesmas respostas. Só que isso é um erro. Porque é como se eu fosse, olhem só, como se eu fosse um procurador do Ciro, como se o Ciro tivesse me emitido uma procuração para eu falar em seu nome. Não, eu não tenho procuração alguma para falar no nome do Ciro. Aliás, eu como eleitor do Ciro, nem proximidade eu tenho com ele.
Porque aqui eu vou fazer a crítica ao Ciro sim também. Eu já fiz crítica lá atrás na Voz da Legalidade e fui muito cancelado por muito eleitor que se diz tão apaixonado pelo Ciro. Alguns, inclusive, do X, né, do Twitter, muitos que hoje estão pro lado do petismo, que estão na lacralândia do petismo hoje, que lá atrás se diziam apoiadores de Ciro, e que quando a gente mostrava, olha que o caminho não está certo, olha, tem coisas aqui, eu muito fui criticado, não criticado, eu fui atacado por eu apontar coisas que eu achava que não estavam certas, por estratégias que eu achava que não estavam certas. E as coisas aconteceram, como elas aconteceram. Então eu vou criticar o Ciro aqui sim, quando eu achar que tem que criticar, vou criticá-lo sim, embora eu admire pessoalmente, por eu admiro a sua inteligência e tudo mais. Não adianta o Ciro só fazer New Lester, fazer lives maravilhosas. E aí eu pergunto, qual vai ser a liderança que vai representar eleitoralmente o Projeto Nacional de Desenvolvimento no pleito de 2026? Porque a gente tem que falar de eleição sim. A gente não fala só de eleição como petista e bolsonarista. Mas nós queremos falar de eleição, temos que falar de eleição. E qual é o projeto eleitoral? O projeto eleitoral está aqui, num PDT que hoje é o puxadinho do puxadinho do puxadinho, porque ele está a reboque do puxadinho Boulos em São Paulo, por exemplo. Eu não entendo porque tu, Ciro, continua dentro de um partido que te sabotou. Eu não entendo, se tu não vai concorrer, mas se tu não vai concorrer, por que tu tá aí? Eu acho que tá precisando de ações. Tu teria que ter ações. Primeiro, se tu não vai concorrer, ajude a construir uma liderança que pode apresentar e representar o PND. Segundo, se tu queres concorrer, então apresente-se. E outra, terceira, tu tens que resgatar a tua militância que está sendo jogada fora. Acorda, Ciro, por favor. Tá na hora, Ciro, de sair dessa depressão e levantar a poeira, reconsiderar algumas coisas e vir para a luta, Ciro. Porque não dá mais para ficar só com o Ciro, que é um ótimo analista. Ótimo! Mas eu também quero ter uma opção eleitoral que pense como o analista Ciro Gomes. Pense um pouco. Porque nós aqui na base, nós estamos sofrendo. E eu tô como respondendo por ti, como se eu tivesse no meu coração por ti, com uma pessoa que eu encontrei 3, 4 vezes na minha vida. E você, do outro lado, pensa no meu desgaste. No meu desgaste emocional com relação a isto. Então eu estou me liberando disto. Por o meu bem-estar também. Porque eu tenho que pensar em mim. Eu penso no Brasil, nos meus irmãos, mas eu tenho que pensar em mim também. Porque o amor é o próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar de mim? Como é que eu vou cuidar dos outros se eu não me cuido? Então tá na hora, Ciro, de sair dessa letargia, porque me parece uma letargia que tu tá vivendo. Eu não te condeno de nada, mas acho sim que a tua campanha foi muito errada, em muitos pontos, e todos nós sabemos aonde o PDT errou contigo, aonde a tal militância Turma Boa errou em muitos outros aspectos. O resultado das urnas está aí, mas a gente pode reverter esse resultado. Até o mesmo Lula já sabe que tu não tem só 3%. Mas tu pode resgatar esses 12, 14, 15 e talvez até 20%. Tu tem essa capacidade. Então na hora de tu voltar pro embate político. Ou pelo menos nos indicar alguém que possa ser o representante político dessa nossa luta. E que possa ser o representante do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque para nós não importa o Chico, Manel, Maria, como bem tu diz. Importa o projeto. E eu não estou vendo ninguém capacitado para estar representando um PND em 2026. Para representar os valores do trabalhismo, os valores do desenvolvimentismo. Isto me angustia profundamente. Não sei a você que me acompanha aqui nesse canal
Se isso também não lhe causa o mesmo sentimento que o meu, eu acredito que sim. Portanto, eu só quero reforçar uma coisa. Eu não tenho procuração para responder em nome de Ciro Gomes nem de ninguém. A única procuração que eu tenho é falar no meu CPF. Eu só falo por Noé Gino Porto Gomes. Nem no em nome da minha mãe eu falo. Nem em nome do meu falecido pai. Nem em nome dos meus avós falecidos. Nem em nome da minha irmã. Eu falo no meu nome. E no meu nome eu digo essas coisas todas que você ouviu. Porque eu não faço teatro. Eu falo a verdade, aquela minha verdade. Não que a minha verdade seja mais importante que as demais. Mas a minha verdade é esta.